Meus irmãos, vocês devem estar se perguntando, cadê o pastor Emanuel Shoa, que o Nilber hoje não parou de falar aí na frente? É porque é o seguinte, pastor Emanuel, ele se preletor de uma conferência da Juventude Batista do Rio Grande do Norte. Deus tem nos dado a oportunidade de sermos abençoados pela vida do pastor Emanuel, pelas palavras dele, mas Deus também tem usado ele para abençoar outros. Então, graças a Deus, mais uma vez o pastor Emanuel está lá, em Mossoró. Para quem acha que hoje está quente, não é nada perto do que ele está passando por lá. Quando ele chegou lá, ele disse, olha, graças a Deus chegou uma frente fria, está 32 graus. Aí eu falei, né, glória a Deus, pastor, vai na fé, que aqui tá só neblina. Mas ele está lá abençoando aquela juventude, orem pela juventude do Rio Grande do Norte. É uma juventude que precisa ser transformada, tanto quanto a daqui, mas aí a gente lembra dos irmãos de longe, né? E o pastor Emanuel está lá, esse final de semana, sendo usado para abençoar aqueles irmãos, esse final de semana. Amém? Ore por ele, pela volta dele, viagem, aquele negócio todo. Então, para que Deus possa estar abençoando o tempo dele lá com aqueles jovens. Meus irmãos, mexe muito com a minha emoção quando eu vejo, por exemplo, aquelas meninas tudo pequenininha aqui dançando, ou quando eu venho orar pelas crianças, porque eu sou um cara assim, um tanto quanto apaixonado por família. Meu pai, eu sou filho de missionário, para quem ainda não sabe, eu sou filho de missionário e eu cresci vendo meu pai como missionário e pastor nas igrejas. Então eu vi ele trabalhando muitos casais. Eu cresci, às vezes, algumas noites, nós ficando sozinhos em casa, que meu pai tinha ido visitar algum casal. Meu pai recebia muitos casais dentro de casa. Então eu cresci vendo meu pai lutando por casais ou por casamentos que estavam, sabe, no fio da navalha, e muitos, para a honra e glória de Deus, voltaram a ter sua vida conjugal, legal, bonitinho, outros não tanto. Mas eu cresci com esse amor por família. E diferente do que muitos jovens, infelizmente, têm passado hoje em dia, com as famílias destruídas, pais que se divorciaram, e aí muitas vezes você pega jovens, as meninas não querem nem namorar, têm medo de casar, porque ela acha que o casamento dela é fadado ao casamento que ela viu dentro de casa. Os rapazes também preferem só curtir as menininhas, porque se quiser alguma coisa séria, já sabe que o casamento tem tudo para caminhar para um divórcio. Mas Deus foi muito, muito, muito maravilhoso comigo, porque Ele me deu uma família estruturada. Eu, graças a Deus, eu cresci vendo meu pai, minha mãe dentro de casa, eles ensinando a Bíblia para a gente. Então, para mim, o meu sonho desde muito novo era ter uma família estruturada, desde muito novo. Como a gente não teve muita posse, a gente não teve muita questão financeira, para a gente era bem fraco, afinal de contas, missionário. Então, para mim, a maior riqueza que a gente tinha era a nossa família. Era o tempo que a gente estava junto, já que nunca teve muita coisa, mas família a gente teve muito. Então, eu cresci pensando assim, cara, eu quero ter uma família estruturada, eu quero que meus filhos nasçam e eles tenham uma família estruturada para ver também e sonhar com família. E aí quando eu vejo essas crianças podendo estar aqui na igreja, tão novos, eu vejo que é uma geração que pode também olhar para as nossas famílias, olhar para nós que somos um pouco mais velhos do que eles, e sonhar com famílias bem estruturadas. E família, querendo ou não, é projeto de Deus. Não tem como você olhar para a família e pensar que é criação de qualquer outra coisa. Família é um projeto de Deus. Deus, quando foi criar a humanidade, Ele criou a partir de uma família. Deus, quando Ele foi fazer suas promessas para abençoar toda a terra através de uma nação, Ele estava abençoando primeiramente a família de Abraão. Através de uma família, todas as nações da terra serão abençoadas. Então, eu creio muito que família é um ponto essencial hoje para nós tocarmos no assunto e para nós sairmos daqui pensando o que a gente tem feito da nossa família e o que a gente tem deixado para esses que estão vindo. E aí por isso que o tema da nossa pregação é o amor que se perpetua.
Aí pela foto já dá para imaginar qual que a ideia é família, né? Nós temos aí um vovozinho, coisa que eu nunca tive, porque os dois morreram quando eu era muito novo, mas eu tive vós que uma era cristã e a outra não. Temos um pai e um filhinho ali, muito bonitinho, demonstrando, assim, pessoas, gerações passando para outra geração o amor. E o amor que nós vamos tratar hoje não é o amor afetivo de um para o outro. Isso faz parte? Faz parte. Mas eu acho que o mais importante e a melhor coisa que a gente pode passar para a nossa próxima geração é o amor que nós temos por Deus e demonstrar para eles como é que eles devem amar a Deus e colocar a Deus acima de todas as coisas. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, acessarem no celular, no tablet, olhar aqui na tela, de alguma forma que vocês acompanhem a leitura comigo. Deuteronômio 6, do versículo 4, nós vamos ler até o 9. Amém? Alguém quer que espere? Não? Então vamos lá. A versão que a gente usa aqui é a NVI, que é a mesma que está projetada, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Vamos orar a Deus para que Ele possa falar com a gente. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor deixou ela aqui escrita e a gente pode ler e nós sabemos que é a Tua voz falando conosco. Te peço para que o Senhor possa amolecer nossos corações e abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender o que o Senhor tem para a gente, Senhor, através da Tua palavra. Te peço para que nada possa tirar a nossa atenção e que o Teu Santo Espírito possa estar falando com a gente. Me usa, Deus, que o Teu Santo Espírito fale através de mim e nada do que eu venha falar venha de mim, mas venha do Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes da gente entrar no que realmente eu quero trazer, só para a gente entender um pouco, eu sei que muitos de vocês já sabem qual é a de Deuteronômio, mas só para vocês entenderem, Deuteronômio é a repetição da lei. Deus vai repetir a lei para aquele povo. Mas por que Ele vai repetir? Porque o povo que está ouvindo é um povo totalmente novo. Como assim, Nilber? O primeiro povo que saiu ali com Moisés do Egito, eles chegam ali à borda de Canaã bem rápido. Só que daí manda aqueles 12 espias. Essa história aí todo mundo lembra, né? 12 espias vão, 10 voltam falando que, os caras são muito grandes, lá tudo é muito grande, o pessoal vai destruir com a gente. E 2, Josué e Caleb, voltam falando, vamos na fé, porque o nosso Deus é maior. E aí o povo escolhe acreditar nos pessimistas, nos 10, do que acreditar nos 2 que estavam falando que o Senhor podia sim levar eles para dentro da terra de Canaã. E aí Jesus fica um tanto quanto com raiva, porque aquele povo que tinha visto as 10 pragas, tinha visto o mar vermelho se abrir, já tinha visto Deus mandar maná, enfim, tinha visto muita coisa, simplesmente não acredita que Deus pode colocar eles para dentro da terra que Ele prometeu. E aí Deus fala bem assim, então tá, bora fazer o seguinte, quem tiver de 20 anos para cima não vai entrar. Não vai entrar porque não acreditou. Bora dar uma voltinha ali no deserto, e durante 40 anos, Deus faz uma limpeza no povo de Israel. Como? De alguma forma, todos os de 20 para cima que não acreditaram, não confiaram em Deus para entrar na terra de Canaã,
morreram durante 40 anos. E aí eles chegam de novo na borda ali de Canaã, e aí Deus pega e fala bem assim: nós vamos repetir o que nós falamos para aquele primeiro povo, porque esse povo aqui é um povo totalmente novo. Eles já tinham conhecimento, mas Deus, antes de entregar a terra, queria deixar para eles, de cima a baixo, as leis e as diretrizes para eles terem uma vida abençoada dentro da terra que ele estava entregando. Então, o Deuteronômio está nesse tempo aí, onde um povo totalmente renovado, está chegando na terra de Canaã. E aí Deus vai pegar e vai mostrar para eles como é que eles podem ser abençoados ali. E eu acredito que muito do que tem aqui, nesse texto que nós lemos, nós podemos também tomar como aprendizado, para que nós possamos pegar o nosso povo, ou seja, a nossa família, para que nós possamos ter uma vida abençoada. Como? Passando o amor que nós temos por Deus para as próximas gerações. Uma família que ama a Deus é uma família abençoada e que está pronta para abençoar pessoas, famílias, cidades que estão à sua volta. E é para isso que Israel estava sendo chamado ali. E é isso que Deus chama eu e você para sermos todos os dias. Uma pessoa e famílias abençoadas, que abençoam outras famílias. E a pergunta que fica é, precisamos passar sim o nosso amor, perpetuar esse amor que nós temos a Deus. Mas como é que nós podemos perpetuar o amor a Deus para a próxima geração? E eu queria rapidinho chamar a atenção de vocês aqui para 4 coisas nesse texto que para mim me chama muito a atenção quando eu leio. A primeira coisa é que nós podemos perpetuar o amor de Deus quando nós conhecemos a Deus, conhecendo a Deus. Quem é o Deus que nós adoramos? Quem é o Deus que nós dizemos que amamos? Quem é o Deus que nós adoramos? Eu comecei aqui comecei o culto dizendo que nós estávamos aqui como corpo, como família, para adorar o único Deus digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Mas quem é esse Deus? E o povo de Israel, ele recebe uma palavra afirmativa e assim, dizendo o que é a verdade, sem ter para onde fugir nem para um lado e para o outro, sem ter como relativizar. No versículo 4 diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, eles precisam olhar para a gente e ver que nós adoramos o único Deus. E eles devem saber que não existe outro Deus. Eles e nós estamos sendo bombardeados com outras verdades, entre aspas, que muitas vezes dizem, não, o importante é ter fé em Deus. Mas a minha pergunta é, em que Deus que você está tendo fé? Porque não é ter fé em qualquer Deus. Quando isso daqui é escrito para aquele povo, às vezes a gente perde um pouco, porque a gente lê, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, mas se você parar para observar, o Senhor, pelo menos na minha Bíblia aqui, está toda com a caixa alta, toda em letra maiúscula. Em algumas outras Bíblias vai estar só o S maiúsculo e o resto tudo minúsculo. Toda vez que vocês virem isso no Antigo Testamento, esse Senhor é o nome de Deus, que hoje na realidade a gente perdeu como é que se fala esse nome de Deus. Alguns dizem Javé, outros Jeová, enfim. Se a gente fosse traduzir hoje isso daqui para uma forma que a gente entendesse melhor, seria: ouça, Israel, Jeová, o nosso Deus, é o único Jeová. Ele é o único Deus. Não é colocar fé em qualquer Deus. É colocar a fé no Deus, no único Deus, aquele que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é tão forte na cabeça de um judeu, por exemplo, essa premissa de que só existe uma verdade, que só existe um Deus, que quando você vai ver lá em Gênesis,
Criou Deus os céus e a terra, ninguém quer nem saber se tinha outros deuses, se existia outra coisa, eles pegam isso como verdade e criou Deus os céus e a terra e ponto. E hoje a gente está sendo bombardeado com outras verdades e a gente não tem mais coragem de bater o pé e falar bem assim, não, o absoluto é que só existe um Deus. E se teu filho não começar a ouvir de você que só existe um Deus, ele vai começar a crer que existem outros deuses, que ele pode orar para outras coisas, que ele pode esperar e colocar a esperança dele em outras coisas. Se ele estiver adorando dinheiro, ele não vai crer que a esperança dele está em Deus, ele vai crer que a esperança dele está no dinheiro. Muitas vezes a gente transforma nossos filhos, nosso cônjuge, nossa família, nossa igreja em um Deus. Nossos filhos precisam entender que só existe um Deus. E a gente tem que ser firme nisso, porque não existe outra verdade. Uma vez eu estava andando de Uber, eu dirigindo, eu era o Uber, e entrou uma moça que ela era professora, e a gente conversando, ela disse que tinha feito 3 anos, tinha passado 3 anos no convento, para ser freira, mas aí acabou que largou mão de ser freira porque se apaixonou e queria casar. E aí eu falei, tudo bem, não vou lhe julgar por isso não. Aí ela, não e tal, mas gosto muito de estudar a Bíblia. E a gente foi conversando e dado momento ela falou assim, não, porque hoje em dia é muito difícil, né? O pessoal diz que a gente tem que respeitar as verdades por aí, e eu tenho lido muitos filósofos e realmente a gente tem que olhar que o negócio não é tão fechado, que não existe uma verdade só. Aí eu falei, então, deixa eu te fazer uma pergunta então, largando mão de todas as outras pessoas, dos filósofos e tudo mais, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não, acredito. Eu falei, quando uma coisa que você quer fazer, que você pensa que é verdade, bate de frente com a palavra de Deus, você caminha pelo que você acha que é verdade, ou você caminha pelo que a palavra de Deus diz que é verdade? Aí depende. Falei, não, se depende, então você não crê que é a palavra de Deus. Porque se a gente crê que é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, é ela quem vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Ela é quem vai me dizer o que é certo e o que é errado. Ela disse, e você? Eu falei, então, às vezes eu erro, mas a minha vontade é sempre obedecer a palavra de Deus. E quando eu faço diferença, eu sei que eu errei, eu peço perdão a Deus. Nunca vi alguém com tanta convicção. Eu falei, então é só você procurar cristãos de verdade, bíblicos. Você vai encontrar mais gente que pensa desse jeito, minha flor. Nossa, muito bonito. Eu falei, pegue isso para você. Não ache só bonito. Porque a palavra de Deus é que pode transformar a minha e a sua vida. E acabou a corrida, ela saiu do carro e ficou por isso mesmo. Mas naquele momento eu pude, de alguma forma, mostrar para ela que sim, existem absolutos na nossa vida. E um absoluto é que Deus é o único Deus. E que essa daqui é a palavra de Deus. E ela pode transformar a minha vida e a sua vida. E a vida dos nossos filhos. E nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, aqueles que estão vindo, eles devem olhar para nós e verem pessoas que acreditam que Deus, Jeová, é o único Deus, que não existe outro Deus e que você não põe a sua esperança em nada mais. Eles estão observando a gente. Meus irmãos, nós podemos então perpetuar o amor de Deus, primeiro conhecendo o Deus que a gente serve, sabendo que Ele é o único Deus. Em segundo lugar, amando a Deus, esse Deus que a gente serve, com tudo que nós temos. O versículo 5 diz assim, ame ao Senhor, de novo, com S maiúsculo, então ame a Jeová, o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amar a Deus às vezes parece um negócio meio vago. Ame a Deus. Sim, amar a Deus como? O que é amar a Deus? E
eu fico pensando naquele povo, né? Olhando assim, mano, o que seria amar a Deus? Ali. O que é amar a Deus pra gente hoje? E é engraçado que os 10 mandamentos, se você olhar para eles e parar para pensar, é Deus mostrando para aquele povo 10 formas básicas para você amar a Deus. Às vezes a gente olha para os 10 mandamentos como 10 braços de chicote que Deus vai dar no lombo de quem errar. Mas não é isso, é Deus olhando para você e falando bem assim, cara, para você saber como é que me ama, é assim, é simples. No primeiro mandamento a gente pode ver que ele diz para a gente amar a Deus tendo Ele como centro da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tenhais outro Deus além de mim. Segundo mandamento. Ame a Deus, adorando apenas a Ele e nada mais. Não faça imagens, não se curvem diante de outras imagens. Terceiro mandamento, ame a Deus, não usando o nome de Deus de forma vã. Tem muita gente usando o nome de Deus hoje em dia para ganhar dinheiro, para prometer, para fazer chantagem. O nome de Deus é um nome santo. O nome de Deus deve ser usado para adorá-lo. Quarto mandamento, ame a Deus, tirando momentos exclusivos para Ele. Rola uma brigaiada por causa desse sábado. Tem que guardar o sábado. Não, agora tem que guardar o domingo. Não, tem que guardar qualquer dia. Fala o seguinte, não guarde nada, mas guarde momentos específicos para você e Deus. Isso vai fazer muito mais diferença do que você passar o sábado todo em casa ou o domingo todo sentado numa igreja, trabalhando. Tenha momentos com Deus, para Deus, momentos exclusivos para Ele. Isso é uma forma maravilhosa de você demonstrar amor. Nós nos sentimos amados quando alguém tira tempo para estar com a gente. Ame a Deus, honrando os seus pais. A gente pensa que isso é só para os mais novos, né? Aí os pais aqui já estão, eita pega, fala Jeová. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dos maiores ensinamentos que eu tive desde quando eu cheguei aqui foi na vida do Tita. Como ele honrou a sua mãe até o último momento. Eu já falei isso para ele. Falei, Tita, eu aprendi. E esse exemplo eu vou levar para o resto da minha vida. Porque eu sei que um dia minha mãe, meu pai vai envelhecer. Meus sogros vão envelhecer. Eles vão precisar de apoio. E isso é honrar os pais. E você ama a Deus quando você honra os seus pais. Isso não isenta vocês, adolescentes, filhos, de honrar os pais de vocês hoje. Obedecendo, ouvindo, fazendo o que eles estão pedindo. Você ama a Deus quando você honra os seus pais. Ame a Deus respeitando a vida do próximo. Não matarás. Você ama a Deus quando você é fiel ao seu cônjuge. De todas as formas. Você ama a Deus quando você não pega o que é do outro. Você ama a Deus quando você não fala mal do próximo. Você ama a Deus se contentando com o que Ele te deu. E sem ficar cobiçando o que é do próximo. São os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, levados às últimas consequências, é demonstração de amor ao Deus que nós servimos. Não adianta a gente só dizer que Deus é o único Deus. Não adianta a gente só falar que a gente ama a Deus.
Nós precisamos amar a Deus, mudando a forma que nós somos, mudando as nossas atitudes. Porque se você parar para olhar, o amor a Deus, ele vai transformar a forma que eu lido com Deus e a forma que eu lido com os meus irmãos. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, o apóstolo João, na primeira epístola dele, em 1 João 4, 19 e 20, ele diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não tem condições de você dizer que ama a Deus, se você não demonstra o amor a Deus através do seu amor aos seus irmãos. Se você diz que ama a Deus e em casa você vive falando mal de irmãozinho aqui, irmãozinho lá, deixa eu te dizer, seus filhos estão olhando para você como, poxa, é isso que é amar a Deus? É falar mal dos outros? E ele vai aprender a falar mal dos outros. Então nós podemos perpetuar o amor a Deus, que nós vimos até agora, conhecendo mais a Deus, amando a Deus com tudo que nós temos, e esse amor vai transformar a nossa forma de viver, a nossa forma de amar o próximo, e nós devemos também amar a Deus, guardando e obedecendo a sua palavra. Versículo 6 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Nós temos, infelizmente, se distanciado da palavra. Às vezes porque a gente acha que, não, já aceitei Jesus, vou para o céu, então o que eu tinha para aprender aqui já foi. Está errado. Nós devemos guardar a palavra no nosso coração. E aqui, se você parar para pensar, várias vezes o pastor Emanuel já falou, quando você lê no Antigo Testamento, qualquer coisa dizendo sobre o coração não é o centro das emoções, o coração é o centro intelectual do homem, aquilo que vai fazer, vai modificar o que você pensa, o que você faz, por onde você anda, como você trata os outros. A palavra de Deus, ela vai trazer transformação quando ela for internalizada no seu coração, ou seja, quando ela vier para a tua cabeça, modificar a forma que você vê a vida, a forma que você age com os outros, a forma que você age para com Deus, a forma que você age para com os filhos. Se não for isso, a palavra de Deus está sendo inútil. Infelizmente, muita gente tem falado mal sobre estudar teologia. Eu não sei quantos de vocês já viram alguém falando mal sobre estudar teologia, mas eu já vi algumas vezes alguém falando assim: cara, estudar teologia é o seguinte, você tem que ir preparado, porque quando você estuda teologia, ou você vai ficar snob, porque você sabe mais do que os outros, ou então você vai querer largar da fé, e vai virar ateu. Não faz sentido nenhum. Porque estudar teologia nada mais é do que você entender mais a Deus através do estudo da palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus e você entendendo mais a Deus, tem que trazer transformação na sua vida, senão você está perdendo tempo. Então o estudo da teologia, ele deve transformar as suas atitudes. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver o estudo da palavra dissociada à mudança de atitudes. Todas as vezes que a palavra fala sobre estudar a palavra de Deus, logo depois, vinculado a isso daí, tem mudanças de atitudes que devem ser tomadas através disso daí que você estudou na palavra de Deus. Se você não estuda a palavra de Deus, você não sabe como é que Deus quer que você age. E aí você começa a agir de qualquer forma.
Meus irmãos, o estudo da palavra de Deus, ela é imprescindível para a gente. A gente não pode largar a mão do estudo da palavra de Deus. Ou a gente estuda a palavra de Deus, ou então a gente vai se distanciar de Deus. Não é porque eu já li a Bíblia, sei lá, 3 vezes, de capa a capa, que eu não preciso ler a 4ª, a 5ª, a 6ª e a 7ª. Cada vez que você lê, você percebe uma coisa nova. Deus fala com você através da palavra dele. Estude a palavra de Deus. Que seus filhos vejam você sentado, debruçado, lendo a palavra de Deus. Como isso foi transformador para mim. Porque meu pai, várias vezes, ele não estava dentro de casa, ele estava no escritório que ficava no quintal de casa, mas ele tinha um escritório fora de casa. Minha mãe falava bem assim, vai lá chamar teu pai. Quando chegava lá, ele estava lá com a Bíblia, estudando. Eu, gente, né, pequeno, olhava, esse homem não para de ler esse livro. Mas hoje eu entendo, porque a palavra de Deus transforma a nossa vida. A palavra de Deus ela é tão importante que, por exemplo, Salmo 119, o maior salmo que nós temos na Bíblia, o maior capítulo que nós temos na Bíblia. Ele tem 176 versículos. Ele é escrito numa forma acróstica. O que é isso? O cara pegou o alfabeto hebraico e foi pegando Aleph, que é a primeira palavra, a primeira letra. Aí ele pega e escreve 8 versículos, onde todas começam com Aleph. É muito bonitinho quando você vê na Bíblia hebraica, porque no português a gente perdeu. Mas é bem bonitinho, tudo começa assim com a mesma letra. Depois vem o Bet, aí vem tudo, aí vai até o Tal, que é a última letra. E na ideia ali, é para passar uma ideia de totalidade. De A a Z, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vocês já pararam para pensar, para prestar atenção sobre o que fala todo o capítulo 119 de Salmos? Sobre como é importante a palavra de Deus, os decretos de Deus, a mensagem de Deus para a nossa vida. Quer fazer uma brincadeira legal com seus filhos? Compra 20 balas. 20 pirulito, 20, sei lá, qualquer coisa. E aí você vai brincar assim, ó. Meu filho, fala o número de 1 a 176. Se você falar um número, onde eu leia em Salmo 119, que não fale sobre a palavra de Deus, o decreto de Deus, a mensagem de Deus, eu vou te dar uma bala. Você não vai gastar as 20. E vai ser muito difícil. Eu sei porque eu fiz isso com meu irmão, anteontem. Falei, Railber. O nome é estranho, Railber. Eu repito porque normalmente o pessoal não entende. Eu falo, Railber. Oi? Railber. É tipo Nilber, tiro o N e coloco Ra. Railber. Falei, Railber, fala um número aí de 1 a 176. Aí ele, sei lá, 25. Aí eu, não sei o que lá, mensagem de Deus. Eu falei, Railber, tem a mensagem. Perdeu. Não, mas pode falar outro. Falou, cara, ele não acertou. Ele falou 5 versículos. O Salmo 119, de A a Z, na sua totalidade, ele está mostrando que a coisa mais importante que nós temos é a palavra de Deus. E a minha pergunta é, por que nós não nos debruçamos nela dia e noite? Nossos filhos precisam ver que a palavra de Deus é importante. Eu queria ler alguns versículos do Salmo 119 para a gente ver como a palavra de Deus é importante. Salmo 119, o versículo 105. Diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus como aquilo que vai mostrar para onde a gente vai. O mesmo Salmo, versículo 11, diz assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra de Deus é que vai nos ajudar a nos afastar do pecado. Ontem eu estava conversando com os adolescentes. Sabe todas as mazelas, toda desgraça, tudo de ruim que tem na sua vida?
É por causa do pecado. Sem a presença do pecado não teria isso. E a palavra de Deus pode nos afastar do pecado quando a gente guarda no coração, mais uma vez, a palavra de Deus. Ela pode nos ajudar a não pecar contra Deus. Versículo 23 do Salmo 119. Mesmo que os poderosos se reúnam para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos, independente do que você está passando. Uma coisa boa para você fazer: meditar na palavra de Deus. Deve ser o centro da nossa vida. 165, versículo 165. Os que amam a tua palavra desfrutam da tua lei, desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. A palavra de Deus nos traz paz. Meus irmãos, não tem como a gente fugir. Se nós queremos passar para a próxima geração o amor de Deus, nós precisamos estar debruçado na palavra de Deus. Longe disso daqui, muito dificilmente, você terá uma geração que vai amar a Deus e que vai entender a importância da palavra de Deus na vida dele. Então, se nós queremos perpetuar o amor de Deus, nós devemos conhecer a Deus. Nós podemos perpetuar também amando a Deus com tudo que nós temos. Nós devemos guardar e obedecer a sua palavra. E nós devemos, por último, ensinar os nossos filhos o amor a Deus. A partir do versículo 7 diz assim: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Desde muito novo é o momento de nós ensinarmos da palavra de Deus para os nossos filhos. Infelizmente, as famílias têm terceirizado o ensino da palavra de Deus para a igreja. Mas para pensar comigo, em uma semana, se seu filho vier em todas as programações da igreja, ele vai ouvir pregação da palavra de Deus, no máximo 5 horas. No máximo 5 horas de pregação da palavra. O restante desse tempo todinho da semana, ele está ou com você em casa, ou ouvindo os professores falar sei lá o que para eles. Meus irmãos, o ensino da palavra de Deus deve partir dos pais. É um privilégio dos pais ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. É um privilégio dos pais falar que ele é pecador e que ele precisa de Jesus para ele ser salvo. E não se engane, desde muito cedo eles conseguem entender isso. Da forma deles, do jeitinho deles. Mas eles entendem que eles são pecadores e precisam do Senhor como Senhor e Salvador. Eu aceitei a Cristo com 6 anos de idade. Estava sentado no banco, desenhando, num culto, meu pai pregando, e ele falou bem assim, não, porque filho de missionário, se não aceitar a Cristo, vai para o inferno. Pronto, diz aí tudo, eu peguei assim, ó, filho de missionário, vai para o inferno. Eu apaguei a metade da mensagem. Aí eu, filho de missionário vai para o inferno? Eu falei, agora foi, viu? Aí, continuei pintando, né? Porque criança assim, né? Preocupa, rapidinho despreocupa. Aí eu, beleza, cheguei em casa, falei bem assim, mãe, o papai disse que eu vou para o inferno. Aí ela disse, pronto.
Que, meu filho? Eu falei, foi. Ele disse que filho de missionário vai para o inferno. Eu disse, não. Filho de missionário que não aceitou Jesus vai para o inferno. Então, naquele momento, ela sentou comigo e me falou que eu precisava tomar uma decisão e que meu pai não podia tomar essa decisão por mim. Eu aceitei a Cristo com a minha mãe pregando o Evangelho para mim, com 6 anos de idade. Lógico, naquele momento eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu não sabia o que era uma vida cristã, mas eu sabia de uma coisa, que eu ia para o inferno se Jesus não fosse o dono da minha vida. Conforme o tempo foi passando, eu fui tendo entendimento sobre santidade, sobre vida cristã, sobre serviço na igreja, sobre serviço para o próximo, amor ao próximo, isso tudo aprendendo na igreja, aprendendo em casa. Meus irmãos, desde muito pequeno vocês podem ajudar os filhos de vocês a entenderem o que a palavra de Deus tem falado. Seja com cultos, já viu os cultinhos que a gente faz em casa? Não sei se vocês fazem. Se não fazem, cara, tenta fazer, é muito legal. Porque eu tenho momentos marcantes na minha vida de cultos. De cultos em casa. Imagina, meu pai, 4 meninos, e aí, às vezes minha mãe contava uma história, e ela falava, pronto, todo mundo entendeu a história? Sim, então tá bom. Nilber, você é o Leão, Elber, você é o Daniel, e aí ia dando cada um personagem, agora vai lá, faz. A gente ia lá e encenava a historinha que ela tinha acabado de contar. Isso foi entrando na cabeça. Em outros momentos, a gente falava assim, não, bora brincar, a gente falava brincar de culto, ó. Bora brincar de culto hoje, mas o meu irmão, ele gostava de pregar, né? Meu irmão mais velho, ele falava bem assim, eu quero ser o pregador. Aí eu, tá bom, então eu vou ser o tecladista, só que eu não sabia tocar teclado. Aí a gente cantava, escolhia uma música, normalmente do cantor cristão, porque eu era batista regular e era cantor cristão. E aí abria o cantor cristão, agora o momento de cantar o cantor cristão. Eu começava a fazer pé, 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 pé. Aí eles cantavam a música enquanto eu fazia barulho no teclado. E depois meus irmãos, abram a Bíblia e tal. Aí ele lia, normalmente Provérbios. Provérbios é fantástico para trabalhar com crianças, com adolescentes, sei lá. E aí pegava lá o textinho de Provérbios, lia alguns versículos, falava bem assim, tá vendo? Aí ele pegava e repetia a mesma coisa que estava falado ali. Né? Sei lá, vai o preguiçoso ter com a formiga. Ele falava bem assim, ó, tá vendo só? Preguiçoso vai ter com a formiga. Vocês que são preguiçosos, vai ter com a formiga, porque a formiga vai ensinar o preguiçoso. Pronto, ele ficava nesse loop até que ele falava bem assim, pronto, entenderam? Vamos orar, e aí acabava o cultinho. Momentos fantásticos, meu irmão. Mas infelizmente, às vezes a gente tem preguiça. Porque não é fácil. Não é à toa que a Bíblia fala assim, ensine-as com persistência aos seus filhos. Não é a coisa mais fácil do mundo. Parece muito divertido quando a pessoa conta, mas você preparar, pensar no cultinho, o que vai fazer, às vezes você está cansado, você chega em casa, você só quer a sua cama. Mas é importante você ter esses momentos com os seus filhos, porque desde muito novo eles vão ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus é o que pode transformar vidas. Não é Peppa Pig que vai transformar vidas. Vai transformar num moleque que vai chamar um dia o pai de papai bobinho, tolinho, sei lá como é que aquela Peppa Pig fala. Tem uma raiva daquela porquinha. Bicha desobediente. Xinga o pai até... Meu, que ódio. Eu vejo naquela Peppa Pig uma família totalmente desestruturada, maluca. Isso me tira a paciência, mano. Papai tolinho, se eu falasse isso pro meu pai, o que ele revirava a mãozona? Depois ele vinha pedir desculpa, mas antes era uma mãozada. Gente, nós precisamos tirar mais tempo para ensinar nossos filhos. Porque senão eles vão se distanciar dessa palavra. E não tem nada pior para um pai do que ver os seus filhos se afastando da palavra de Deus.
Por outro lado, não tem nada melhor, eu creio, porque eu não sou pai ainda, mas pelo que meu pai fala, que não tem nada melhor do que ver todos os filhos andando no caminho do Senhor. E isso não é honra e glória do meu pai, é honra e glória de Deus, porque foi a palavra de Deus que transformou a nossa vida. Os pais dos meus pais, dos dois, nenhum deles eram cristãos. O mais perto de cristão que tinha era minha avó por parte de pai, que era católica roxa. Minha tia é Terezinha de Jesus, Terezinha de não sei o quê, é só nome de santo. Maria da Conceição. Mas a palavra de Deus transformou a vida do meu pai. A palavra de Deus transformou a vida da minha mãe. E eles demonstraram para a gente que é importante amar a palavra de Deus. E isso transformou a minha vida e tem transformado a vida dos meus irmãos. E eu espero muito conseguir mostrar para os meus filhos que eles precisam amar a palavra de Deus. Para finalizar, eu queria dizer só mais uma coisa para os irmãos. Que não vai adiantar você dizer para os seus filhos: ame a palavra de Deus, ame a Deus. Deus é a melhor coisa que pode existir. Se eles não veem em vocês transformação. No versículo 8, diz assim: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Se seus filhos não verem que essa palavra tem transformado a forma de você agir, a forma de você pensar, eles não vão acreditar que essa palavra é a palavra de Deus. E aqui não vai adiantar você pegar e ficar amarrando a palavra de Deus no seu braço, na sua testa. Porque os judeus até hoje fazem isso. Eles andam com filactérios, que diz, que é o nome da bolsinha, e eles colocam uma bolsinha aqui de couro ou de metal, ou na testa, ou às vezes nos dois, para dizer que eles têm a palavra de Deus aqui no braço e a palavra de Deus na cabeça. Não vai adiantar você falar para o seu filho que tem a palavra de Deus, não vai adiantar você ficar dizendo para ele que você é movido, você pensa pela palavra de Deus, se você não vive. Então faz o seguinte, não amarra, não faz nada. Haja de forma diferente. Pense de forma diferente. Seus filhos vão olhar e vão falar bem assim: eu quero isso para mim, porque a palavra de Deus transforma vidas. A palavra de Deus transformou a vida do meu pai. Conte para eles como é que era antes, como é que é depois. Mostre para eles a diferença que Deus fez na sua vida. Graças a Deus, meu pai nunca escondeu os erros dele, dos seus filhos. A gente sempre soube das bobeiradas que meu pai fez. Mas por outro lado também nós vimos a transformação que Deus fez através da palavra na vida do meu pai. Terror do Coroado. Coroado é o bairro onde ele morava lá em Manaus. Meu pai era bem bonzinho. Saía para beber, bebia para não ficar muito bebo. Porque ele arrumava uma briga, para depois da briga ele sair corrido e aí não pagar a bebida. Vai. Nessa brincadeira, vários amigos dele morreram. E ele contava isso para a gente e ensinava que essa era uma vida que ele levava antes dele ter encontrado Deus. Antes da palavra de Deus ter transformado a vida dele. E depois da palavra de Deus ter transformado a vida dele, ele pregava do Evangelho. E pessoas bêbadas
jogadas, eram transformadas por esse evangelho, e nós víamos mudanças maravilhosas. A gente tinha um vizinho em Itacoatiara, outra cidade lá do Amazonas, que ele vinha bêbado, e eu não sei por que danado, eu acho que ele tropeçava na frente de casa, mas toda vez ele vinha bêbado, e caía na frente de casa. Seu Eugênio morava sozinho e criava 3 netos. E ele vinha bêbado, caía na frente de casa, aí a gente ia sair, o portão não dava para abrir, porque ia bater no seu Eugênio. Aí tinha que dar a volta, meu pai pegava, juntava ele e levava ele para casa. Um dia esse cara entra meio bêbado, vem assistir o culto, meu pai pregando, quando termina a pregação, ele vem meio cambaleando assim pelo meio da igreja, aí meu pai fez o apelo, né? Quem quer aceitar o Senhor como Jesus, ele veio meio trupicando, aí fez bem assim, ó, na frente do meu pai. Foi a cena mais hilária que eu já vi na vida, um cara vindo bêbado aceitar Jesus, se ajoelhando e ficando com a mãozinha assim. E aí meu pai orou. Esse cara nunca mais bebeu. Arrumou uma mulher. Essa mulher começou a ajudar ele a cuidar dos netos. A mulher cuidava dele também, uma senhora gente finíssima. E depois de um tempo ele passou a ser o zelador da igreja. Limpava a igreja como ninguém. Porque para ele ali ele tinha encontrado aquele que podia salvar a vida dele. E ele tratava a igreja assim, com o maior zelo. A palavra de Deus tem poder de transformar a minha, a sua vida e a vida daqueles que vão vindo. A nossa geração pode ser transformada pela palavra de Deus. Mas, meu irmão, não espere que seus filhos venham ouvir da palavra de Deus só através do Nilber, ou através de algum professor da escola dominical, ou através do pastor Emanuel. Fale você que ele precisa de salvação. Fala você que essa palavra pode transformar vidas. Ele vai aprender com vocês muito mais do que ele pode aprender com a gente. Então que a gente possa perpetuar esse amor para as próximas gerações, conhecendo a Deus, conhecendo quem Deus é. Não esqueça quem Deus é. Amando a Deus com tudo que nós temos, guardando a sua palavra e obedecendo a sua palavra. E não percam a oportunidade de ensinar os seus filhos, netos, bisneto, sobrinho, sobre a palavra de Deus, porque isso daqui é a única coisa que pode transformar vidas. Eu creio nisso, porque Deus transformou a vida da minha família através da palavra dele. E Deus pode transformar a vida da sua família através da palavra dele. Porque essa palavra, ela é toda poderosa. Ela é a palavra de Deus, falando diretamente ao meu e ao seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Deus, que ela fala ao nosso coração, porque ela transforma vidas, porque ela nos ajuda a te conhecer cada dia mais. Não nos deixa ter preguiça de nos debruçar na tua palavra para aprender mais do Senhor. Que o teu Santo Espírito fale conosco através dela. Senhor, eu te peço aqui pela vida de cada pai, de cada mãe, de cada avô, de cada avó, os tios, que sejam usados na vida dessa nova geração que vem vindo, para que essa nova geração possa aprender da tua palavra através de nós familiares, e eles possam ver na nossa vida transformação, e eles queiram isso para a vida deles também, porque através de uma geração transformada, nós podemos ter uma cidade transformada.
através de uma geração transformada, o teu povo vai ser bênção para as pessoas que não te conhecem ainda. Te peço para que o Senhor não nos deixe esquecer durante a semana dessas palavras, que a gente possa buscar, lutar pela nossa família, orar todos os dias pela salvação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos. E o Senhor nos use, nos leve em paz, nos dê uma boa tarde, um bom restante de semana, essa semana que está começando hoje, que o Senhor nos dê força para começarmos e dar o pontapé no ensinamento da Tua Palavra para os nossos filhos, a partir de hoje, a partir de amanhã, Deus. Não nos deixe esquecer, não nos deixe desanimar. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.